Hells Angels, a gangue de motoqueiros mais perigosa do mundo. Conhecidos tanto por sua paixão pelas icônicas Harley Davidson quanto pelas acusações de crimes organizados, os Hells Angels não são apenas um clube de motociclistas, mas uma organização que atravessou décadas e fronteiras. Hoje nós vamos falar sobre o maior clube de motocicletas do mundo, com mais de 6.000 subdivisões espalhadas por cerca de 59 países diferentes. Prepare-se para conhecer o lado fascinante, sombrio e impactante dos Hells Angels. Os Hells Angels surgiram em 17 de março de 1948, em Fontana, na Califórnia, nos Estados Unidos, quando vários pequenos clubes de motociclistas decidiram se fundir. E um nome que se destacou no meio de todos foi Otto Friedli, um homem que, após brigar com membros de sua antiga gangue, Pissed Off Bastards, resolveu criar a sua própria gangue, dando início aos Hells Angels. Esse nome vem direto da Segunda Guerra Mundial, onde as equipes que pilotavam aviões de bombardeio usaram esse apelido para seus pelotões. O Hells Angels Motorcycle Club, em seu início, atuava apenas na região da Califórnia, e ficaram conhecidos por serem contratados como seguranças para shows de bandas de rock, como o Rolling Stones. Esse clube era formado por motociclistas, cujos membros compartilham uma paixão: as motocicletas Harley Davidson. Mas logo, muitos membros começaram a ter problemas com a lei. Conforme o tempo foi passando, os Hells Angels se tornaram o primeiro clube de motociclistas fora da lei autenticado e organizado, contando com vários ranks dentro de seu clube e espalhados pelos Estados Unidos. E apenas se tornou internacional quando eles criaram uma base na Nova Zelândia, em 1961. Em contraste com outros clubes de motociclistas, a organização Hells Angels não é liderada por um presidente nacional ou internacional. Em vez disso, é governada por oficiais regionais, que são escolhidos para representar um coletivo em reuniões mensais. Os oficiais regionais são divididos em dois grupos: aqueles que participam da reunião de oficiais da Costa Oeste para conduzir a política, ações e assuntos dos fretamentos dos Hells Angels no oeste dos Estados Unidos, e aqueles que participam da reunião de oficiais da Costa Leste para governar os fretamentos no leste dos Estados Unidos. Os estatutos dos Hells Angels são governados por um corpo de oficiais, composto por um presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro, sargento de armas e o capitão de estrada. A influência desse clube de motociclistas foi tanta que outros grupos formados posteriormente imitaram as insígnias, regras, doutrinas e rituais dos Angels. Algo que sempre foi um mistério foi quem comandava toda essa organização, pois assim como o filme O Clube da Luta, dentro dessa gangue havia uma regra maior: nunca falar sobre os Hells Angels para quem não estava dentro dos Hells Angels. Esse grupo começou a ganhar mais visibilidade em março de 1965, quando um procurador-geral da Califórnia, chamado Thomas C. Lynch, publicou um relatório de uma pesquisa que estava sendo feita há 6 meses sobre os clubes de motocicletas mais violentos dos Estados Unidos. O nome que era destacado como o pior foi Hells Angels. O relatório era fantasioso, interessante, altamente tendencioso e bem alarmista. Um combo perfeito para chamar a atenção das pessoas que consumiam essa mídia e transformar o nome do clube em algo assustador para quem ouvisse. Mesmo que muitos membros tenham reclamado do jeito que a gangue foi descrita neste relatório, dizendo que foi manipulado pela mídia, o grupo cometia vários tipos de crimes, como estupro, assassinato e afins. Algo que também foi relatado no livro de Hunter S. Thompson, que foi lançado em 1967. Esse jornalista passou cerca de 1 ano convivendo dentro da gangue e vendo tudo o que eles faziam. E em seu livro, ele conta como foi conviver com os membros e relata tudo sobre os crimes que foram cometidos enquanto ele estava lá, e que mesmo depois de serem presos, eram soltos quase imediatamente. Agora, pela segunda vez sendo holofote nas mídias, a gangue se tornou tema de cinema, assim como o faroeste foi anteriormente. E em 1967, no mesmo ano de publicação do livro de Thompson, foi feito um filme chamado Os Anjos Selvagens, onde conta a história de um clube de motociclistas que pilotam Harley Davidson. Te faz lembrar algo? Bom, já em 1969, a gangue teve mais problemas com a lei quando foi contratada pela banda Rolling Stones
para trabalhar na segurança durante um festival de música chamado Altamont Free Concert, que contava com vários nomes como The Flying Burrito Brothers, Jefferson Airplane e, claro, Rolling Stones. Esse festival contou com cerca de 300 mil pessoas, algo que a organização não estava esperando, e não demorou para que um caos começasse. Os Hells Angels estavam responsáveis por cuidar dos geradores, e foram pagos em cerveja. Em um show de rock, cerveja e uma multidão enorme. Não demorou para que os membros da gangue se envolvessem em mais de 5 brigas, onde eles batiam em quem estivesse na frente, sem nenhum motivo aparente, apenas para se divertir. Durante o festival inteiro houve brigas, mas a pior foi quando o show dos Rolling Stones começou. Por ser o fechamento, a maioria das pessoas já estavam bêbadas, inclusive os membros da Hells Angels. E foi quando uma briga generalizada começou. Para manter as pessoas longe do palco, eles se armaram com tacos de beisebol e correntes de motos, ameaçando todos que chegassem perto. Até que Marty Balin, vocalista da banda Jefferson Airplane, saltou do palco para tentar resolver o problema, mas levou um soco de um Angel na cabeça e caiu inconsciente. Bom, mesmo com todo esse caos, os shows aconteceram e o festival terminou sem ninguém ter algum tipo de punição. Conforme o tempo foi passando, essa gangue começou a ser vista pelo governo dos Estados Unidos como uma facção de crimes organizados. E entre os crimes que os Hells Angels cometiam, o que mais chama a atenção das autoridades até os dias de hoje são o tráfico de drogas, a prostituição e a prática de extorsão, que geralmente é vendida por eles como proteção. Então, os estabelecimentos pagam uma parte do lucro para os Hells Angels, para que nenhuma outra gangue mexam com eles. Um fato curioso sobre essa gangue é que em 1994, em Nova York, as autoridades tentaram fechar uma das sedes do clube, que tinha como fachada um restaurante. Porém, lá era um ponto de venda de drogas. E de acordo com a lei da época, qualquer estabelecimento que vendesse algo ilícito podia ser fechado imediatamente. E eles só escaparam desse desfecho, mudando o ramo daquele ponto, e transformaram o restaurante em uma igreja, algo que na própria lei dizia que não podia ser fechado. E essa igreja recebeu o nome Igreja dos Anjos. Até hoje a influência desse grupo apenas cresce, se espalhando ao redor do mundo, chegando até no Brasil. Tanto o FBI quanto o Serviço de Inteligência Criminal do Canadá classificam o grupo como um dos 4 grandes bandos de motocicletas a combater, cujos membros agem com grande violência e sem pensar nas consequências. Membros da organização alegam continuamente que eles são apenas uma equipe de motociclistas entusiastas, que apenas se reúnem para viajarem de motocicleta, organizar eventos sociais, organizar festas e comitivas de motocicletas. Mas todos sabem que não para aí. O emblema dos Hells Angels, por sua vez, é denominado estandarte e consiste em remendos bordados na forma de um crânio alado com um capacete de motociclista. Logo abaixo das asas do emblema estão as letras MC. Acima há uma faixa com as palavras Hells Angels. E embaixo do emblema há um outro remendo com o nome da divisão local, que geralmente é a abreviatura da cidade ou localidade do membro. Como entrar nessa gangue? Os Hells Angels possuem uma aparência muito cativante e chamam a atenção de muitas pessoas que também têm essa paixão por motocicletas. Porém, para entrar nesse clube não é nada fácil, já que exige muita dedicação e coragem para aqueles que tentam entrar, fora o tempo que se leva. Além de apenas poder entrar com um convite, existem uma série de regras a serem seguidas mesmo antes de entrar para o clube. E essas regras são: ser um amante de motocicletas, ser proprietário de uma moto feita por marcas americanas como a Harley Davidson, não possuir em seu histórico criminal algum crime contra crianças e nunca ter sido um policial ou carcereiro. Agora, mesmo depois de cumprir todos esses requisitos, a pessoa ainda precisa fazer mais algumas coisas para se mostrar apta a entrar nos Hells Angels. Primeiro, precisa se tornar um hang-around, uma pessoa que frequenta as reuniões do clube, porém, sem voz ativa e sempre presente em passeatas feitas pelos membros. Esse é um processo que não tem data para acabar. Pode ser 1 ano ou 10 anos. Porém, se a pessoa persistir e continuar, ela pode se tornar um associado. E nessa parte, fica com esse rank por 1 ou 2 anos. Após esses anos, o membro agora se torna um prospect.
e pode participar de atividades do clube, mas ainda não pode usar todos os logos em seu colete. Apenas a caveira com as asas e um arco inferior mostrando a localização de seu grupo. Anos se passam, até que esse prospect consegue provar para o resto do grupo que ele merece seu lugar dentro do clube. E aí sim, ele é promovido para membro integral, que é a última fase desse processo. Liberado agora para usar o colete com todos os logos dos Hells Angels, que conta com diversos tipos de bordados, sendo os mais comuns o logo do clube, 2 arcos, o superior escrito Hells Angels e o inferior a localidade da sede onde o membro entrou, e um bordado abaixo das asas do logo, escrito MC, Motorcycle Club. Esses são considerados membros plenos, mas dentro desse clube há diversos ranks, que também são mostrados através de bordados em suas jaquetas ou coletes, mas apenas aqueles que estão dentro da gangue há muito tempo e possuem um nível de lealdade enorme conseguem subir na hierarquia desse grupo. Mesmo que já tenha sido confirmado que os Hells Angels não possuem uma característica física específica para seus membros, algo que chama a atenção é que no território americano é quase impossível encontrar um membro de outra etnia que não seja caucasiano. Mesmo que não exista uma lei dentro da gangue relacionada a isso, pessoas de outras etnias sentem medo de serem maltratadas e não serem aceitas dentro da gangue. E muito disso vem do fato de que vários membros são pessoas racistas assumidas, tornando assim o que era para ser um grupo de amantes de motocicletas em um ambiente hostil para pessoas que não são brancas. Porém, ao redor do mundo isso não acontece, e o grupo conta com uma diversidade diferente em cada país. O que acontece quando você sai dos Hells Angels? Em toda a sua história, poucos casos de traição foram registrados dentro desse grupo. Talvez pela lealdade de seus participantes ou pelo medo que eles sentem de outros integrantes. Mesmo assim, um caso que chama a atenção é o de Dave Atwell. Por 7 anos, Atwell foi o sargento de armas do ramo de Toronto do clube, o que significa que ele era responsável pela disciplina e o homem que se certificava de que tudo estava em ordem. Ele também era figura central na movimentação de cocaína do Hells Angels em Toronto. Quando o respeitado Angel recebeu acusações sobre vender drogas, decidiu que queria sair da gangue. O que não era uma missão tão simples assim. O grupo esperava que ele cumprisse pena e depois voltasse alegremente ao trabalho. Mas Atwell começou a ver o clube e seus irmãos de um jeito diferente. Os motoqueiros e os Hells Angels não eram uma família. Eles estavam nessa por si mesmos. Eu estava preso, não por grades, mas pelas limitações que o clube colocava sobre mim e na minha vida, disse Atwell. Por ser de um ranking alto, ele sabia o que aconteceria se ele saísse sem a permissão, e viu como a sua única opção trabalhar com a polícia, para assim conseguir entrar em um programa de proteção à testemunha. E foi isso que ele fez. As informações que Atwell deu à polícia levaram eles a 31 pessoas com laços aos Hells Angels, 169 acusações e a apreensão de 3 milhões de dólares em drogas, junto com 500 mil dólares em dinheiro e outro meio milhão em propriedades. Por anos, julgamento após julgamento, Atwell teve que comparecer ao tribunal e olhar seus ex-irmãos nos olhos durante o dia e se acostumar com sua vida no programa de proteção à testemunha à noite. Era uma vida completamente solitária, pois ele sabia que todos que se envolvessem com ele estaria correndo um sério perigo. Mesmo que Atwell tomou a decisão de sair da gangue e abandonar um estilo de vida que ele vivenciou por 50 anos, em uma busca de uma vida melhor, não passou um dia em que ele conseguiu dormir em paz, sem ter que se preocupar com a própria vida. E desde que o ex-sargento de armas dos Hells Angels entregou seu clube à polícia, ele nunca mais se sentiu realmente em casa, fazendo mais de uma década que Dave Atwell não desfaz de verdade suas malas. Sua vida teve um desfecho triste, pois agora as únicas pessoas com quem Atwell consegue realmente conversar são aquelas que antes ele evitava a todo custo: jornalistas e policiais. Mas mesmo para aqueles que saem do grupo em bons termos, existem algumas regras. O ex-membro não pode se comunicar com membros ativos. Todos os uniformes e emblemas são retirados. E se houver alguma tatuagem que remete ao Hells Angels, ela também será removida de alguma forma. Além de que, para os membros que apenas são amantes de motocicletas, uma parte de seu mundo e sua personalidade são tirados à força.
Mesmo sendo um dos maiores nomes quando se trata de clube de motociclistas, os Hells Angels tiveram em sua história diversos encontros com outras gangues que não aceitavam com facilidade o seu reinado. Os bandidos e os Hells Angels são conhecidos há muito tempo como dois dos maiores e mais notórios clubes de motociclistas da Terra. Não é nenhuma surpresa, então, que eles também tenham passado décadas mantendo uma rivalidade lendária e incrivelmente violenta. Durante os anos 90, os bandidos e os Hells Angels se viram disputando o controle de vários territórios nos Estados Unidos, enquanto buscavam expandir seus respectivos negócios de tráfico de drogas e armas. Tiroteios se tornaram comuns entre as duas gangues. Em março de 1996, membros de ambas as gangues foram reservados nos mesmos voos para uma conferência de motociclistas na Europa. Quando os bandidos chegaram ao aeroporto de Copenhague, os Hells Angels estavam prontos e esperando para emboscá-los. Meia dúzia de Hells Angels abriram fogo contra os membros da gangue rival no estacionamento do aeroporto, matando um e ferindo 3. Isso desencadeou uma guerra total entre os dois clubes de motociclistas. Poucos meses depois, os bandidos planejaram se vingar em uma festa no clube Hells Angels, com a presença de mais de 150 membros e não membros. Não houve nada especialmente sutil em sua retaliação. Os bandidos lançaram uma granada dentro do clube, matando 2 pessoas e ferindo outras 19. Eventualmente, as coisas ficaram tão intensas que os líderes de ambas as gangues pediram uma trégua, pois perceberam que a violência não era boa para os negócios, e que se continuassem com essa guerra, as duas gangues acabariam. Os Mongóis. A história de rivalidade desses dois clubes é antiga, porém alguns pontos marcaram a história, como o motim de River Run. Os Mongóis eram 90% hispânicos e tendiam a ser mais jovens, e muitos não sabiam andar de motocicleta, enquanto os Hells Angels eram todos brancos e tendiam a ser de meia idade, e geralmente sabiam andar de motocicleta. Esse foi um confronto violento entre os dois clubes que ocorreu em 27 de abril de 2002, em Laughlin, em Nevada, durante o Laughlin River Run, um rally anual de motociclistas realizado no estado de Nevada. Laughlin é uma cidade a apenas 130 quilômetros ao sul de Las Vegas, e todo mês de abril, cerca de 100.000 pessoas chegam a Laughlin para o River Run. Entre os motociclistas que chegaram a Laughlin estavam os membros dos Hells Angels e Mongols. Os Mongóis eram a única gangue de motociclistas fora da lei autorizada a usar a Califórnia em seus emblemas, depois de vencer uma guerra de motociclistas com os Hells Angels sobre esse assunto nas décadas de 1970 a 1980, o que aumentou a rivalidade. Durante o evento, no cassino Flamingo Hilton, um grupo de mongóis invadiu o local para encarar os Hells Angels. Eles ficaram ali parados e encararam todo mundo ao redor. Já os integrantes do Hells Angels não fizeram nada, e toda vez que eles não respondiam, fazia com que os mongóis parecerem o grupo mais violento. Os Hells Angels estavam apenas mordendo os lábios porque tinham ordens para manter essa imagem limpa, pois não podiam se envolver em outro problema com a polícia. Mas essa premissa não demorou para ir embora. No hotel cassino Harrah's Laughlin, um grupo de Hells Angels chegou e um integrante dos mongóis esbarrou deliberadamente em um deles. Uma testemunha declarou mais tarde: "Você podia ver um fogo saindo dos olhos desse cara. Eles estavam inquietos, estavam nervosos." Esse alvoroço foi crescendo até que um dos Hells Angels chamaram reforços e mandaram os mongóis saírem para resolver esse assunto. Por volta das 2h16 da madrugada, as câmeras de segurança registraram que um dos Angels chutou um mongol no peito, o que deu início à briga. Essa briga, que começou apenas com socos e chutes, logo se tornou algo muito pior. Foram usadas armas de fogo, chaves inglesas, martelos e facas. O hotel se transformou em uma cena que parecia ter saído de um filme de terror. O carpete estava completamente sujo de sangue. Pessoas estavam se escondendo atrás de qualquer coisa que podiam achar. E no final desse confronto, foram encontradas 14 armas, 107 facas, 2 martelos, 2 chaves inglesas e 9 lanternas. O integrante dos mongóis, Anthony Barrera, de 43 anos, foi morto esfaqueado, e 2 Hells Angels, Jeremy Bell, de 27 anos, e Robert Tumilty, de 50, foram mortos a tiros,
Porém, muitos outros saíram gravemente feridos dessa confusão. Esse ataque teve repercussões jurídicas, e em 23 de fevereiro de 2007, os membros dos Hells Angels, James Hannigan e Rodney Cox, foram condenados a 2 anos de prisão por seus respectivos papéis no incidente. Já os advogados dos Hells Angels afirmaram que esse ato foi apenas de legítima defesa e que os membros da gangue estavam tentando se defender de um ataque planejado pelos mongóis. Independente de quem estava contando a verdade, a rivalidade dessas duas gangues é algo que apenas cresceu depois desse incidente. Bom, os Hells Angels passaram de um simples clube de motociclistas e se tornaram uma organização que, ao longo de décadas, construiu um legado recheado de histórias controversas, confrontos violentos e crimes, mas também uma cultura única que fascina e intriga. Seja pela paixão inegável por motocicletas, pelos símbolos que representam um estilo de vida fora da lei, ou pela aura de mistério que cerca a organização, os Hells Angels continuam a inspirar medo, respeito e curiosidade ao redor do mundo. Se a história dos Hells Angels nos ensina algo, é que esse grupo é muito mais complexo do que aparenta. Um símbolo de rebeldia para uns, um perigoso cartel para outros, os Hells Angels são uma força que deixa um impacto, seja onde estiverem. E o que o futuro reserva para essa organização? Isso é algo que só o tempo dirá.